Oi, leitores! Hoje a gente vai ter um bate-papo aqui na Novo Século com o autor Renato Fonseca, que está lançando o seu primeiro livro, Cabeça de Alho. Acho que vocês já viram aqui o lançamento que a gente foi soltando durante os meses. E hoje vamos ter aqui um bate-papo especial. Tudo bem, Renato? Como vai? Como está aí seu período de quarentena, toda essa loucura? Pois é, né? É, olha, tá melhor do que eu esperava, sinceramente. Eu estou seguindo, né, todas as regras, botando máscara, passando álcool, mas eu tô com mais tempo para escrever também, o que podia ser pior, né? Então, assim, ficar trancado no quarto, para mim, tem sido uma vantagem. Acaba tendo um tempinho a mais até para você, né? A gente acaba tendo É, tempo para fazer coisas dentro de casa. e a desculpa para não sair, né? Que agora eles têm toda. Né? Ih, cara, tá quarentena, foi mal, não precisa falar que não está doente. Bom, agora falando um pouquinho sobre o seu primeiro livro, como é essa experiência durante a produção do livro, seu processo de escrita, como foi para você publicar um livro? Assim, a resposta óbvia é que foi um sonho realizado, né? Acima de Sim, tudo. Mas foi muito bom aprender também. É bom ver de dentro como as coisas funcionam, né? Porque enquanto a gente está fora do sistema, a gente acha que é uma coisa muito mais lúdica do que realmente é, né? E é legal ver a relação entre escritor e editor. Nem sempre é bonita, mas no final o resultado é bom, né? E assim, eu estou muito feliz com o resultado, né? Então, assim, eu não posso reclamar muito. Foi estressante, mas tudo que é bom é estressante, né? Não tem nada que é bom que é fácil. sim. É, a gente acaba passando pelas pedras do caminho, né? Mas no final Pois acaba é. dando tudo certo. E o seu processo de escrita, como foi para você escrever esse livro? Já me perguntaram isso antes e, assim, eu podia mentir e dar uma resposta bonita, aquela coisa intelectual. Não, realmente, eu fico lendo os clássicos. Mas, não, na verdade, eu fico parado encarando a barrinha, né, do Word piscar. E quando surge uma ideia boa, eu escrevo. E é isso, não tem muito mistério. É só paciência e ficar parado esperando. Parado não. Ficar pensando, esperando algo bom aparecer. Sim, fica aquela Pois é. criatividade. Você teve algum problema de criatividade durante o processo? Algum tempo que você falou, ah, hoje não vou conseguir escrever, vou deixar para amanhã? Não, não. O que foi o contrário, na verdade. Teve momentos que eu não conseguia dormir porque eu não conseguia parar de pensar na história. Esse é o nível, assim. Eu deu algum problema, algum fio soltou na minha cabeça no meio desse processo, porque era isso, assim, eu ainda estou surpreso com como eu mantive amizades, porque eu não falava de outra coisa. Então, assim, eu agradeço muito meus amigos que continuaram sendo meus amigos apesar da fase. Então, assim, foi muito tranquilo, assim, veio fácil. Então, assim, eu não posso reclamar disso. Bem diferente, né? Muita gente às vezes acaba falando sobre problemas de criatividade, sobre aquele tempo que você não consegue escrever nada e acaba até largando a obra de lado. Pois é, não, isso aconteceu com outras obras. Assim, isso não é novidade para mim, né? Sim. Teve mais, não, tem mais de uma história com mais de 400 páginas que eu escrevi que eu achei que estava muito aquém do que eu gostaria e eu larguei. Mas o Cabeça de Alho não, o Cabeça de Alho assim, foi um encontro feliz, acima de tudo. Que bom. Eu E acho as que era, né? Vamos ver. referências? Quais foram suas referências pro Cabeça de Alho? O Cabeça de Alho, ele, eu não tenho certeza porque a conversa teve muito tempo que aconteceu. Mas eu acho que eu estava conversando, eu era de uns 26, 27 anos, eu estava conversando com os amigos meus sobre. Não sei se você lembra, não sei se você é mais novo que eu, não sei se você pegou isso. Você lembra dos filmes dos Trapalhões, que eles entram na, na Pedra da Gávea? Tipo, no mundo interno da Pedra da Gávea? Não. É um filme. E assim, é um filme. Trapalhões, né? Tá longe de ser alguma coisa muito, né, intelectual. Mas eu estava conversando que tem um pano de fundo super
oculto nessa história, né? Uhum. Porque essa coisa da Pedra da Gávea ser um ponto de energia, ser um portal para outros mundos, é uma coisa que a galera do ocultismo fala há muito tempo. E eu estava conversando com os amigos, falei, pô, Trapalhões faz isso. E, pô, o Rio de Janeiro, o Brasil, tem toda essa amálgama de crenças, essa amálgama de religiões e... Qual a palavra? Pode ser até mais raso, pode ser só as simpatias. Tem toda essa amálgama vindo da Europa, vindo da África, vindo da Ásia. E eu não vejo muita gente explorando isso, né? Uhum. É sempre uma coisa muito focada. Vou falar sobre catolicismo ou religiões africanas, mas essa coisa, essa amálgama, eu vejo pouco. E eu estava conversando com esses meus amigos, falei, pô, não ia ser legal se alguém fizesse uma história disso, de um cara, de uma pessoa que explorasse esse submundo arcano, né? E eles falam, não, acho que isso é horrível. Eu falei, como é? E assim, pra mim era tão óbvio que podia ser legal essa história, sacou? Sim. Que ficou na minha cabeça e, mal bem, o Cabeça de Área é meio eu provando que eles estão errados. Ou tentando, pelo menos, né? Sim. E a sua narrativa, ela tem essa mistura de miticismo com folclore brasileiro, né? Como você conseguiu mesclar dois temas ocultos, né? Vamos dizer, o folclore, que é um tema bem... É grande no Brasil, mas ele tem Sim. muitas misturas. E o miticismo, que é essa coisa mais mística. Como você mesclou esses dois assuntos? Olha, eu não vejo eles como separados, para ser sincero, Uhum, né? Porque a diferença entre folclore e misticismo é quanto tempo você parou lendo um livro sobre isso, né? Porque no momento que alguém, sei lá, coloca uma vassoura atrás da porta, porque tem essa coisa de botar a vassoura na porta para afastar a visita que você não gosta, né? No momento que você uhum, colocou isso, você está fazendo um ritual. Você pode falar que não é um ritual, mas você acredita que está influenciando a realidade, né, com as suas ações, com pequenos toques místicos. E, então, assim, eu acho que a linha entre você colocar uma vassoura atrás da porta e você, sei lá, fazer um ritual de lua cheia, sei lá, o que as pessoas fazem. Eu acho que uhum. é uma linha arbitrária. No fundo, os dois são a mesma coisa para mim, em graus diferentes. Sim. E a parte de folclore brasileiro que você mais se baseou aqui no livro foi qual? Eu tentei, porque assim, o meu começo era coisa mais de livro, de ficar lendo essas coisas, né? Ficar lendo, ficar enfornado no quarto, falando, o que os chakras querem dizer? Aí depois, não, vamos falar sobre religiões arcanas. Eu ficava fazendo isso. Então, a maior dificuldade que eu tive foi o pegar essa coisa de folclore, mais mesmo. Então, eu tentei focar e botar mais no livro as crenças das partes mais rurais do Brasil, né? As partes que você vê menos. Inclusive nas entidades que aparecem também dessa pegada também de porque no fundo, por mais incomum que seja, me soa mais natural. Porque não importa quão, para mim pelo menos, eu posso falar uma besteira para quem está ouvindo, menos, por mais religioso, ferrenho que você seja, você conhece alguém que, não, eu sou religioso pra caramba, mas aqui, pô, eu ponho maçã pro gnomo, né? Coitado do gnomo. Então, assim, eu sou muito religioso, mas eu coloco a vassoura atrás da porta. Sim. Então, assim, me soa mais comum do que você lê nos livros especializados, né? Essa ideia de não, essa coisa mais matemática, mais científica que os livros colocam, é interessante para mim, mas me soa menos natural no dia a dia. Sim. Não, e essa mistura de folclore, né, eu acho que é uma questão que a literatura atual, pelo menos no Brasil, não aborda tanto, né? O folclore no Brasil, ele sempre foi É, meio deixado de canto, e é algo muito rico que a gente tem aqui. pois é, eu acho que isso tem mudado bastante, o que é positivo para mim.
né? Uhum. Mas o Brasil, até pouco tempo atrás, ele focava muito no que era alta literatura, né? Sim. Só é literatura o que é alta literatura. Cara, eu não sou esse cara, né? Eu não são esses livros que eu leio. Os livros que eu leio são os que me divertem e têm ideias legais. No momento que você só tem ideia legal, você não está divertindo, por que eu vou gastar meu tempo fazendo isso? Já que tem outros livros, tem dezenas de livros que fazem os dois. Eu acho que isso pega também um pouco na questão do folclore, né? Porque quando você fala de alta literatura, você não está falando, né, do povão. Você está Uhum. falando tipo dos 4% lá em cima que conseguem discutir a diferença entre bramânico e atmânico. Então, assim, é, não é o que eu quero fazer também. E é uma coisa que ninguém, que as pessoas, eu acho que é interessante. É Sim. interessante pra caramba. Assim, acho que é uma oportunidade que foi legal ter explorado. Não, e é legal até porque você fala um pouco de alta literatura e se a gente for ver no contexto atual, é, a gente não consome tanta alta literatura. A alta literatura ela acaba sendo algo mais de estudo, mais de análise. Mas sabe o que eu acho que isso? Assim, eu acho que eu te interrompi, desculpa. Não, Que essa é uma coisa que eu pensei muito. Eu estou empolgado para falar sobre isso. pode É, falar. porque, assim, ninguém nasce lendo alta literatura, Sim. né? Então, o ato de ler, o costume de ler, ele tem que ser construído, sacou? E você constrói fazendo o Uhum. quê? Botando coisas que, especialmente adolescentes, querem ler, né? Assim, esse é um trauma que eu tenho com Lusíadas. Lusíadas é um bom livro, eu não estou reclamando, é um excelente livro do Lusíadas, mas eu li quando tinha 14 anos, entendeu? Então, assim, um adolescente, porque era coisa da escola, nem foi escolha minha. Sim. O adolescente ler Lusíadas, ele não vai gostar de livro, cara. Por mais Uhum. que Lusíadas é um bom livro, mas você precisa construir para chegar lá, né? O adolescente tem que ler Harry Potter, tem que ler o que ele lê, né? Não é. E depois você chega. E é por isso que as pessoas leem pouco, eu acho, no Brasil, porque não se constrói isso. Sacou? Sim. Só quem é muito teimoso gosta de ler. No fundo é isso. Mas eu acho que é Né? exatamente isso. É, desde da parte da escola, né, a gente é colocado sempre com esses livros de alta literatura, o Lusíadas, como você falou, Os Sertões, é, enfim, N títulos aí, até que para fazer vestibular a gente tem que ler esses livros que Pois é. naquela época a gente não entende basicamente nada. E nem quer Tanto que saber. se a gente Né? relê esse livro hoje, a experiência é muito diferente. É outra. É. E é isso. Então acaba. E eu entendo o lado também do educador que quer fazer isso. Porque ele, na Uhum. cabeça do educador, ninguém lê. Então, já que é para ler uma coisa, vamos botar alta literatura. Mas eu acho que acaba que é um tiro no pé. Acaba que Sim, isso piora o problema. Então, mas assim, isso tem mudado. Né? Eu acho que literatura para divertir tem acontecido mais no Brasil, o que para mim é só positivo. que bom. Agora, voltando ao livro, você me corrija se eu estiver errado, mas eu observei que no livro você escreve como narrador e observador, em terceira pessoa. Isso. E por que a escolha desse modo de narração? É, o, eu acho que tem dois motivos. Tá? Primeiro, porque o trabalho do Thomas, que é o personagem só do livro, ele é um ritualista, um especialista em ocultismo que lida com entidades para conseguir alterar de maneira suave a realidade ao seu redor, basicamente. Uhum, E, e esses espíritos, eles são basicamente ideias ou sensações ou pensamentos que fortes o suficiente, que passaram tempo suficiente lá para criar consciência e separar do todo. Ou seja, eles são entidades deterministas, que ela não tem livre-arbítrio. Né? Eles são muito mais certeza do que possibilidade. Só que o ser humano é assim. O ser humano, ele para o bem e para o mal, ele escolhe as coisas. Então, quando Thomas lida com essas entidades, ele tem que entrar no diapasão delas. Né? Um diapasão de certezas absolutas. E eu gostei muito da ideia de
do personagem falar uma coisa ou agir, falar ou fazer alguma coisa, dizer outra e pensar uma terceira, e o narrador falar uma quarta. Entendeu? Tipo, mentira atrás mentira, atrás mentira, atrás mentira. Então, por exemplo, nem sei se tem no livro isso, eu vou falar. Ah, sei lá, ele encontra e toma um susto. Né? A irmã dele pula do escuro e dá um susto nele. Aí ele fala, para. Mas ele pensa. Aí ele fala, para rindo. Mas ele pensa, essa babaca pulando em mim. Obviamente não me assustar. E no final, e o narrador descreve ele tremendo. Então, são três emoções. Eu achei isso interessante. Sim, A outra coisa foi que, eu não sei, foi meio que eu tentei escrever da maneira que eu vivo a realidade, né? Nesse mesmo momento que eu estou falando com você, né? Eu estou falando com você, eu devia estar olhando mais para a câmera, que eu estou olhando mais que eu deveria. É, tô gesticulando enquanto eu penso, mas assim, tem níveis de ações acontecendo simultaneamente. Isso foi um pouco essa tentativa de passar essa realidade, não sei. sim. Tanto que você também utiliza um outro estilo de narrador para o Thomas, né, que é o personagem aí principal do livro. Você coloca ele em primeira pessoa, só que em itálico em forma de pensamentos. Então, exatamente Isso, como você comentou do jogo de irmãos aí, é o que o narrador está contando e o que o personagem está sentindo. são coisas diferentes, assim, às vezes são similares, mas e que no fundo é isso, né, cara? Assim, todo mundo já trabalhou aqui, ou todo mundo trabalhou, tá na escola também. Já se foi obrigado a falar uma coisa e pensar outra. Então, assim, mais de uma vez, com certeza. Então, eu acho Sim, que é assim que as pessoas vivem o mundo, né? Você fala, não, cara, eu vou arrumar confusão agora. A pessoa tá sendo chata pra caramba. Eu vou falar com o meu chefe, não. Tá bom, chefe, vou fazer, vai ser tranquilo, vai dar tudo certo. Então, assim, é o que é. sim. Então, assim, me pareceu mais real, não sei. Não, mas é bem real. Até você acabar aproximando o leitor, né, mais do personagem. Isso foi sem querer, mas acho que é mais uma coisa que aconteceu. Porque como né, o leitor tá dentro da cabeça do personagem, ele empatiza mais. Eu queria dizer que foi proposital, mas não foi. Realmente foi a tentativa foi mostrar com a exposição mesmo. Mas ficou bem legal esse Melhor. jogo de narração. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre um trecho que eu vi que você compartilhou nas suas redes, Hum. que eu achei muito legal do livro. Você coloca assim: se todas as ações e pensamentos são reflexos das esferas superiores, onde o tempo em si não existe, por consequência, tudo que foi, é e era já está determinado, logo seria injusto de minha parte culpar-te por tuas ações, que estavam além do seu controle. Agora, sem dar muitos spoilers sobre as reviravoltas, que eu sei que o livro tem muitas reviravoltas, comenta um pouquinho desse trecho do livro pra gente. Bem, ok. Eu falei agora, pouco tempo atrás, da questão do que os espíritos eles são basicamente ideias que se tornam que tomaram consciência, né? E, e que eles não têm livre-arbítrio por causa disso. E nesse trecho, esse personagem que está falando com o Thomas está tentando convencer o Thomas que ele também não tem livre-arbítrio, né? Que não só o Thomas como esse personagem, é o Inácio, como todos os seres humanos, são também criaturas deterministas. Né? O que, sinceramente, tem muita ciência por trás disso. Tem muito cientista muito mais esperto que eu dizendo que é assim. Mas eu não sei, cara, eu ainda prefiro acreditar que ele realmente existe, né? Então, sei lá. Mas essa é a narrativa, é dele tentando explicar para o Thomas que não importa qual ação ele tenha, já foi determinada pela própria existência dele. E, por consequência, não existe culpa. Né? Se você não tem escolha, você não tem culpa. É basicamente isso. Legal. E a gente observa que a questão de temas obscuros, do folclore, foram temas que você aborda bastante durante a narrativa. Você acabou fazendo alguma pesquisa sobre esses temas ou foi mais um gosto pelo assunto? Cara, eu não tinha muitos amigos quando era adolescente. Então eu passava muito tempo lendo sozinho.
É, então não tem muita pesquisa não, cara. Foi realmente das coisas que eu lia, das coisas que eu gostava. Assim, teve uma pesquisa depois só para amarrar tudo junto, pegar uns detalhes ou outro, mas não, foi só o que eu já tinha, assim, o que é pesquisa e o que não é pesquisa, né? O que você leu lá atrás é pesquisa ou não é? Então, assim, é o que eu já tinha lido Sim. há um tempo. Não foi a pesquisa ativa sobre Você o assunto. trouxe de um conhecimento anterior, de outros Exato, livros, mas de exato. pesquisa realmente tipo atual, que você estava fazendo o livro e falou, preciso pesquisar sobre esse assunto. Cara, eu esqueci o nome do livro. Esqueci o nome do autor também. Mas Que é você um, acabou que é um... realizando essa pesquisa. Realizei, não, realizei, mas Ah, sim. exatamente só sobre os pormenores do folclore, que é a área que eu Sim. realmente menos sabia, né? Uhum. Que foi a parte que eu até mais usei. Então, assim, acabou que teve pesquisa, verdade. É bem legal. Até porque você acaba trazendo bagagem para próximos livros, quem sabe? Pois é, assim, eu não sei. Eu sempre ouvi falar que você tem que escrever sobre o que você sabe, né? Eu não sei se é verdade ou não, mas foi o que eu tentei fazer. Então, assim, é uma coisa que eu sabia com uma Sim. certa profundidade e eu tentei, não só sabia como gostava, mas eu tentei adaptar para uma história. Então, assim, foi um pouco proposital isso, né? É uma coisa que eu não precisava de pesquisa para fazer, mas é isso. Não teve pesquisa. Ou teve, depende do sistema de pesquisa. Teve pesquisa. Não muita, mas Ok, teve. então teve pesquisa. Beleza. E no mundo literário, você tem algum autor favorito, algum livro especial que acabou até colocando, te levou para a escrita? É... Cara, meu livro favorito, de longe, é o Duna, né? Que tá longe de ser. É aquela coisa, porque muito da alta literatura hoje é a baixa literatura do passado que deu certo, né? Sim. Então, assim, que dependendo da pessoa que você pergunta, é alta literatura ou não. Mas na época que foi escrito, realmente não era alta literatura. E é aquela coisa, para mim o melhor livro disparado já escrito. Disparado, disparado. Vai ter um filme agora, né? Vai ter um filme Uhum. em dezembro. Torcer para ser bom, porque o último realmente não foi de 1980. Cara, assim, podia ser bem melhor. Então vamos lá, vai dar tudo certo dessa vez. E Tenta. você traz um pouco desse estilo pro seu livro ou não influenciou muito? Boa pergunta essa. Não, realmente, eu não sei. Essa aí eu não sei a resposta. Uma pergunta que eu não sei a resposta. É, pouco, sim, com certeza, né? Especialmente no primeiro livro, mas o primeiro livro marcou mais, tem todos os livros, mas no primeiro livro marcou mais, foi que em alguns momentos, alguns personagens mostrava o texto mostrava o monólogo interno de alguns personagens. Que isso eu sempre gostei muito, assim. Você vê o Paul Atreides e você fala, cala a boca, moleque. Ele fala, uau, que comportamento régio, ele pensou. Então, eu levei isso bastante para o Cabeça de Alho, né, que boa parte é monólogo interno do Thomas. Então, sim, de maneira, né, um pouco longe, acho que sim. De Teve uma maneira direta, não. influência. Tem uma influência, mas não de maneira direta. Agora, voltando um pouquinho ao livro e ao começo da história. Você começa o Cabeça de Alho falando um pouquinho da batalha da Ana dos Santos, uma outra personagem que Hum, ela contrata, né, o Thomas para um ritual e ele acaba assumindo uma investigação depois desse ritual. Ele vai enfrentar, né, várias situações decorrentes desse ritual que ele realiza com a Ana e hum. sem dar muito spoiler, você consegue Ok, contar um justo. pouquinho sobre as situações que ele acaba desenvolvendo? Eu tô tentando não dar spoiler aqui, tá? Sim. É que é complicado. É difícil. É. O Thomas, uma coisa que eu tentei colocar no Thomas, é, dentro da minha cabeça, o Thomas foi. Eu tentei fazer a minha versão de um herói brasileiro, tá? De um Uhum. protagonista brasileiro. E a minha versão, primeiro, foge desses. Do clichê, né? Que é o cara que vai pro bar, aí pega todo mundo chama maneirão, depois vai pra praia. Né? Porque pelo
pelo que eu vejo, não é assim. Não sei se era nos anos 70, quando foi construído. Hoje em dia eu não vejo isso como real, né? E, para mim, a questão dele estar sempre, e por consequência, ele está sempre em uma posição submissa a alguém, seja por força, por intelecto, por poder social, etc. E com a Ana, esse é o maior embate dele, porque ele é um cara já muito competente, trabalha, mas ele está sendo contratado por essa garota que mal é adolescente, tem 14 anos, né? Então tem um ano só que ela é adolescente. E ela é uma garota esperta, ela é capaz, mas ela de vez em quando erra, né? E essa ideia de um cara né, já bem adulto sendo mandado, esse conflito desse cara adulto sendo mandado pela adolescente, não sei, me pareceu interessante. E ele ser obrigado, né? Porque ele foi contratado, ele é obrigado a seguir. Sim. Assim. E como é sobre essa questão dos... Você comenta de mundanos e despertos no livro. Claro que Isso. são dois termos que são bastante utilizados em livros de fantasia, mas você consegue comentar um pouquinho sobre a diferença entre os mundanos e os despertos e o que eles enxergam no além-véu? Tá. Ok, eu lembro que eu falei. É bom que eu expliquei o que é espírito no começo, né? Porque eu estou voltando sempre para ele. Sim. Espírito é um pensamento que criou individualidade através da força do tempo. Então ele separou do meio. Para um Uhum. encarnado, né, para uma pessoa da carne, fazer o mesmo tem que ser um impacto muito maior, porque né, a gente é bombardeado por sentidos o tempo todo. Então, para alguém conseguir quebrar essa realidade e ver além, alguma coisa muito impactante tem que acontecer na vida dessa pessoa, né? E, e é isso. Assim que essa disruptura acontece, você consegue, em graus diferentes, ver a realidade como ela realmente é, Uhum. né? E essa é a diferença entre mundanos e despertos. Os mundanos foram os que não quebraram os grilhões da realidade ainda, né? Porque não é só o trauma acontecer, é o trauma, mas a capacidade de ver. É um pouco dos dois. É um momento auspicioso depois de uma tragédia. Seria basicamente isso. Sim, Daí você então, consegue ver. Fala, desculpa. não, para ele deixar de ser um mundano, então ele tem que ter passado por algum trauma, alguma tragédia. Cara, se você for muito esperto, acho que você consegue, mas assim, acho que a maioria das pessoas não é, né? Então, a maioria das pessoas precisa levar uma porrada para aprender. É basicamente isso. Sim. E depois vamos falar um pouquinho, saindo um pouco do livro, né? Algo mais pessoal. A sua Hum. paixão pela escrita, como começou isso? De onde ela veio? Teve alguma referência de família? Ou foi algo mais que veio de dentro de você, essa arte da escrita? Cara, eu até já tinha, porque já me perguntaram isso antes, eu tinha até uma resposta na minha cabeça. Só que você falou uma coisa que eu nunca tinha pensado, que influência de família, né? Porque meu avô paterno escreveu alguns livros. Ele autopublicou lá atrás, lá em Uhum. 1960. Então talvez tenha alguma coisa aí. Então não sei, eu nunca tinha pensado nisso, né, nesse aspecto. Essa coisa de família deu desse estalo. Mas assim, a vontade de escrever, no fundo, eu acho que ela sempre esteve lá. Eu, eu lembro de eu contando pro meu pai, eu devia ter 13 anos, de eu contando sobre uma história sobre um rei rato morando no esgoto. Ele não gostou muito da história, não. É, mas tudo bem, a história não era muito boa mesmo, não. Tinha 13 anos, não dá pra fazer muita coisa. Mas é uma coisa que eu sempre corri com a barriga, eu acho. Né? Eu sempre. Uma vontade teve sempre lá, só que sempre me pareceu muito irreal. Né? Essa Uhum. ideia de escrever. Acho que é meio comum isso, das pessoas colocarem. A pessoa que cria uma coisa, pode ser ator, pode ser escritor, como, né, algo além dela. Com certeza, eu fazia isso com certeza. Então acho que foi isso. Foi uma coisa que me pegou com a barriga, só que, sei lá, em algum momento a barriga não foi suficiente para empurrar, eu comecei a fazer.
Assim, foi aquela coisa de todo mundo, né? Acho que deve ser o comum, eu imagino. Você que convive mais com os escritores que eu, acho que deve ser uma resposta comum, né? Como você que sempre quis fazer, mas nunca tive ou Sim. coragem ou tempo, e eventualmente Mas eu fiz. é o momento também, né? Eu acho que a gente tem o momento certo para tudo e acaba que, independente se for com 15, com 20, com 30, 40 anos, a gente acaba escrevendo, acaba realizando desejos, sonhos. É. E interessante, porque porque depois você escreve, você mostra a pessoa, não, saca, você tá tímida, não, olha, saca, só dá uma olhada aqui, vê o que você acha, mas tudo bem, se estiver ruim você fala, não tem problema, né? Sim. E, assim, é uma sensação muito boa quando as pessoas começam falam que gostaram, né? E rola aquela dúvida, não, você tá falando que você gosta mesmo ou porque você gosta de mim, cara? Assim, fala a verdade, porque pode falar, cara, se eu tenho pra falar é você. Então, assim, é uma sensação muito gostosa, é uma sensação muito gostosa. Agora voltando ao livro. Hum. A gente já falou sobre os rituais, sobre a questão dos mundanos. Agora, fala um pouquinho sobre os contratos do Thomas. A gente já comentou aqui bastante sobre o personagem e que ele realiza esses contratos. Como que funciona isso para ele na história? Você está falando dos contratos em si, ou quando você fecha o contrato, ou quando você faz o contrato que ele é forçado a fazer, ou o contrato que ele faz com os espíritos? Do qual você está Acho que você falando? pode fazer um geral, assim. Ok, Tem várias coisas, mas pode falar um pouquinho sobre o que são os contratos, é, não necessariamente se ele é obrigado ou não a fazer. ok. Justo, justo. Beleza. Tá. Como é que funciona? O... Lembra que eu falei que pô, toda simpatia é a mesma coisa que ritual para mim? Né? Sim, E no livro, toda. Isso não só no livro, tem várias tradições aí, esotéricas, ocultas que diziam mesmo. Que no livro, tudo que você faz é magia. Tudo que você faz é magia. O fato de a uhum, gente estar falando agora é magia, né? Porque a gente tá projetando nossas ideias para a internet que espalha para o mundo. Você pegar uma pedra na rua e chutar ela é magia, porque você alterou a realidade através da sua intenção, né? E, obviamente, tem níveis diferentes. Os mundanos fazem magia de maneira muito mais restrita, né? Já que tudo é magia. Mas os despertos, eles conseguem fazer de maneira um pouco mais sutil isso. E os rituais que o Thomas faz são um desses tipos mais sutis de magia, que basicamente ele convence um ser do outro lado, né, os espíritos, a mudar alguma coisa lá, que lá do lado deles, que é uma versão muito mais maleável da realidade, através de um favor ou outro. Então, basicamente, o ritual dele se reduz, se você quiser reduzir, a basicamente convencer alguma entidade a fazer uma coisa por ele. Pode ser por favor, pode ser em troca de alguma coisa, mas é isso. Você convencer alguém de um lado muito mais maleável a fazer aquilo que parece impossível. mas para você chegar a nesse contrato, tipo, como que eu, uma pessoa que não tenho conhecimento desses rituais, chego nisso? Chego no Thomas. Assim, partir da premissa que você não é um desperto, né? Hum. Assim, partir da premissa que você não vê espírito. Aí é outra conversa que a gente vai ter aqui. É, é, cara, eu pensei nisso e eu não cheguei a uma solução. Ah, sim. Um desperto, ele vai. Porque assim, despertos, eles. É uma comunidade relativamente fechada. Nem todo mundo está nela, Sim. mas como tem pouco, né, fica meio que todo mundo se conhece. Então, se você for um desperto, você eventualmente vai conhecer alguém que conhece alguém que conhece alguém que vai te levar ao Thomas. Se você for mudando, a brincadeira muda porque aí a gente tem questão, como é que você vai tentar fazer uma coisa que você não sabe que existe? Então, não sei, mas é Eu que possível, em viajei teoria é agora, né? possível. Não, assim, em teoria é possível. Você tá no banco, Sim. fala aí, cara, você faz o. Você tira um olho gordo de mim, o cara fala, beleza, custa 10 pontos. Não sei, é possível, em teoria. Não é, totalmente.
Agora, e você tem pretensão de escrever outra história ou até uma possível continuação do livro? Ou o livro ele se fecha completo e quem sabe partir para outra? Olha, eventualmente eu acho que eu gostaria. Cara, eu gosto muito do mundo. Assim, no meu tempo livre, eu fico voltando a esse mundo, né? Eu gosto muito do Thomas. E... Mas não sei, nesse momento, uma ficção científica, então, pelo menos no futuro próximo não vai acontecer, mas é uma coisa que eu gostaria de fazer, cara. Uhum. É, eu não quero dar spoiler, mas algo acontece no penúltimo capítulo, não no último, ou no último, né? Porque depende se você falar que tem epílogo ou último capítulo. Sim. Mas ou no último capítulo ou no penúltimo capítulo, acontece uma coisa que deixa uma coisa muito importante meio que aberto. Eu gostei. Cara, é horrível falar assim da spoiler. Mas sabe o que eu tô falando, né? Você sabe o que Sim. eu tô falando. E eu gostaria de elaborar um pouco isso, sob a perspectiva da pessoa a qual isso aconteceu. Mais que eu posso falar assim da spoiler. Bem Falar, legal. falar sobre um ponto de vista diferente do Thomas. Sim. É o que eu gostaria de Bem fazer. Mas é interessante. para futuro. Eu nem vou te perguntar o porquê do título do Cabeça de Alho, porque senão o Hum. spoiler ele vai ser enorme. Não, mas acho que tá no primeiro capítulo. Acho que o primeiro capítulo não é spoiler. É? Não, sim, é a questão dos amuletos, mas ainda tem Exato. um a mais. Beleza, só, você sabe mais que eu não vou aqui falar. Você é o entrevistador aqui. Se você falar que não vale a pena, eu acredito. Não, eu acho que a gente também tem que deixar um pouquinho do livro para os leitores conhecerem, lerem a narrativa, depois até comentar com a gente nas redes sociais. Isso aí. Renato, eu agradeço muito pelo bate-papo que você aceitou a fazer com a gente. Não, obrigado a vocês, cara. Obrigado a vocês. Sinceramente, estava morrendo de medo. Foi surpreendentemente fácil. Assim, você tá mandando muito bem como entrevistador, cara. Parabéns. Ah, imagina, muito obrigado. É, Mas a gente deu uma passadinha assim geral no livro, comentou hum. bastante. Aliás, ele está disponível lá no site do Grupo Novo Século. Acompanhe o marcador. Eu estou sem o marcador de páginas aqui, mas o livro é incrível. Ele parece grosso, mas a linguagem é tão fluida, você vai acompanhando tanto Thomas que as reviravoltas e você nem percebe que o livro acabou. Eu nem vou comentar isso, eu agradeço. Eu espero que sim. Torço para que seja verdade. Né? Então, muito obrigado, gente. Aos leitores também. Vocês conheceram aqui o Renato Fonseca, essa novo bate-papo da Novo Século. E eu espero vocês numa próxima. Gostaria de deixar algum recado para alguém especial, algum beijo? Não, só lembrar os leitores que tem um motivo para ter medo do escuro. É uma boa. Gostei da Assim, frase. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. tchau, tchau.